esse nome Semana Santa? Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, senhor Melo, prezados ouvintes da Rádio Bom Jesus. Esse nome, Semana Santa, tem um significado muito justo. Quando se fala em santo, ele se refere a Deus, quer dizer, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que deve ser de acordo com o nosso Criador. Ora, quando se fala na Semana Santa, nós nos lembramos da queda de Adão e Eva. Eles perderam a graça santificante, perderam o direito do céu, perderam tudo para eles e para nós. Nosso Senhor, por bondade, quis como que nos resgatar desse grande prejuízo. Por isso, Ele próprio veio sofrer no nosso lugar, reparou o pecado que é imenso e por isso Nosso Senhor sofreu e padeceu por nós. A igreja sempre recorda com gratidão, como os judeus recordavam a sua saída lá do Egito, Deus mesmo mandou que eles recordassem, a Páscoa, né? Sair lá do Egito para a Terra Prometida. Eles, todo ano tinham que, era esse período mesmo da Semana Santa, agradecer a Deus com o Cordeiro Pascal e, ao mesmo tempo, não se esquecerem daquele grande benefício de sair do cativeiro para um lugar livre. Nosso Senhor nos tirou do cativeiro do pecado e nos leva para a liberdade dos filhos de Deus, ou seja, vai nos levar para a santidade, para a verdade. São juntos que a verdade nos liberta. E essa, portanto, é a posição da igreja com relação à Semana Santa e Santa, porque é o santo dos santos que sofreu por nós. Jesus Cristo é Deus, mas também é homem. Ele sofreu como homem. Deus não pode sofrer nem morrer. Então, por isso ele assumiu a natureza humana, que sem a natureza humana ele não teria condição de sofrer por nós. Agora, Padre Zé Paulo, qual será a programação que os fiéis do abrigo terão para esta Semana Santa? A programação da Semana Santa não difere muito de um ano para o outro, porque a igreja já tem o costume, até os horários, porque tem um significado próprio. A Semana Santa tem a sua causa, que foi o pecado. O meio que a igreja usa para nos mostrar a gravidade do pecado e como sair dele. E depois o fim, que vai ser o resultado. Por isso, a igreja recorda, por exemplo, no Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele foi considerado, foi aclamado publicamente como rei. Entrou ali, montado naquela jumentinha, aplaudido, aclamado, ovacionado, sobretudo pelas crianças. As crianças dos hebreus, com ramos na mão, não tinham bandeirinha naquela época, não tinham tapetes, pegavam os ramos das oliveiras, pegavam os galhos das árvores, os adultos colocavam o seu manto no chão para Nosso Senhor passar. Então, todo domingo de Ramos, domingo antes da ressurreição de Jesus, a igreja comemora essa realeza de Jesus Cristo. Mas tem um outro sentido, que essa realeza também, para eles não desanimarem depois com os tormentos e com a vergonha de Jesus morrer na cruz. Ele ia ressuscitar no domingo seguinte. Se eles não conhecessem a realeza de Jesus antes, talvez não tivessem força para aceitar a sua divindade. Então, o programa da Semana Santa começa com o domingo de Ramos. No abrigo, terá a procissão dos ramos, 7 horas da manhã. A bênção dos ramos, depois a procissão, sai pela rua Pedro Rodrigues do Carmo e volta ali para aquela rua do posto, esqueci o nome, Joaquim Ferreira Ramos, depois pega 21 de abril e volta novamente, termina com a Santa Missa. E durante a Santa Missa, a leitura da Paixão. Porque a Semana Santa todinha vai ter em virtude, né, o pensamento do drama da morte de Nosso Senhor. Depois, os dias normais, dos outros de segunda, terça, quarta, vai haver confissões, de 8 às 11, depois de 2 às 6, e depois à noite, a Via Sacra, comunhão e também confissões. Haverá também, na Quinta-feira Santa, a missa chamada In Cena Domini, a última ceia do Senhor, o dia que ele instituiu a Santíssima Eucaristia, o sacerdócio, e celebrou a Santa Missa, como que antecipou o seu sacrifício da cruz. Então começa às 5 horas da tarde, que era mais ou menos aquele horário, e nessa Santa Missa, ao lava-pés, faz aquilo que Nosso Senhor fez. Nosso Senhor, durante a Santa Missa, a administração, ele pegou uma toalha, se cingiu, lavou os pés dos apóstolos e beijou. E depois mandou que os apóstolos fizessem assim. Quem era maior? Era Jesus Cristo. Mas ele queria dar para nós um exemplo de humildade, de simplicidade, de servir aos outros, aos nossos irmãos, de colaborar com os outros, compreender a fraqueza. Nós só queria que existisse entre eles uma grande união, uma íntima união. Ele chegou mesmo a pedir antes que eles sejam um como nós somos um, porque a unidade vem de Deus, né? Por isso Nosso Senhor pediu. Depois vem a última parte da Quinta-feira Santa, que é a denudação dos altares, e fica em adoração, o Santíssimo fica em adoração até sexta-feira, na hora
de comemorar paixão e morte, que nesse dia não há missa, a chamada ação litúrgica, onde o padre começa com uma prostração, sinal de humildade, de aniquilamento diante de Deus que tudo fez por nós. Depois, o padre vai fazer umas orações, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, e faz a leitura da paixão. Depois da leitura da paixão, 9 orações por toda a igreja, por todos os fiéis, por todos aqueles que vivem, porque Nosso Senhor veio para salvar a todos. Todos aqueles que quiserem vai ter essa oportunidade. Deus não deixa de dar oportunidade para ninguém se salvar. Só se perde aquele que não quiser a sua salvação. E termina com no final dessa cerimônia se faz uma procissão com o Senhor morto, uma imagem para lembrar que Nosso Senhor morreu por nós. O mesmo projeto, o mesmo trajeto. E no dia seguinte, que é o Sábado Santo, aí 6 horas, 18 horas, começa a cerimônia com a bênção do fogo. Nosso Senhor ressuscitado é a luz do mundo. Nosso Senhor é a luz da nossa inteligência, vai ser o farol da nossa vida. Ele ressuscitado vai provar que ele tinha razão. Então Nosso Senhor vai mostrar para nós, sendo a luz do mundo para nós, nesse dia vai ajudar os fiéis, sobretudo depois desse drama todinho da Semana Santa, a viver para Ele. E vai recompensá-los, por assim dizer. Então começa a bênção do fogo, a porta da igreja, 18 horas. Logo após a bênção desse Círio Pascal, que é uma vela grande que o padre benze, e depois o padre canta um hino que chama Precônio Pascal, lembra justamente o que eu falei no começo, a saída do povo do Egito até a terra, a água batismal vai benzer, vai servir para batizar aos catecúmenos o ano todo, e depois o padre começa a Santa Missa, a missa festiva já com a ressurreição de Nosso Senhor. Então isso no Sábado Santo. No domingo, e aí já são as missas normais, do 8 às 4 e às 19h30 da paróquia, mas já a missa festiva da ressurreição de Nosso Senhor. Agora, na visão do senhor, qual o resultado que a Igreja Católica tem durante esta Semana Santa? Bem, Reginaldo, você veja que Nosso Senhor usa de meios para conseguir o fim. Né? Nosso Senhor podia fazer coisa tudo milagrosamente, se Ele quisesse, mas Ele sabe muito melhor. Quem é capaz de ensinar a Deus? Ele usou da Semana Santa para nos levar até Ele. Quais são os resultados que tem dado a Igreja? Quando se faz essa Semana Santa, deve tocar na alma de quem é batizado, de quem é católico, a lembrança da morte de um Deus por cada um de nós. Então eu devo ter uma mudança de vida. No final da Semana Santa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus para dizer que nós não seguimos um Deus morto, nem vencido, mas um Deus vitorioso. Ninguém é capaz de vencer a morte no seu próprio Deus. Tivemos aqui antes um médico falando, nós temos a medicina com todo avanço, com todo aprimoramento e tudo, não é capaz de se opor à morte, só Deus. Então foi o que Nosso Senhor fez, né? Morreu por nós. Agora, essa vitória, esse resultado, o fruto da Semana Santa é justamente a vida para Deus. Uma pessoa que assiste a Semana Santa, que, por exemplo, durante essa semana guarda recolhimento, faz seu jejum, que deve fazer, faz a sua mortificação, vai se privar dos passeios, dos bailes, dos shows, não é tempo disso. Será que nós não vamos pensar daquele que morreu na cruz por nós? Nem uma semana no ano, tem tanto tempo, né? Qual vai ser o resultado? Vai ser justamente uma novidade de vida, uma mudança de vida. Esse é o fruto que tem se colhido. Muitas e muitas almas, depois de uma Semana Santa, ou confissão bem feita, realmente começa a mudar. Mesmo que não tenha uma mudança, nós diríamos assim, 100% de uma vez, que isso é impossível para nós que somos humanos, no entanto, daí começa a sua vida para Deus. Por isso sempre a gente vê, né, os frutos. Nosso Senhor disse que, essa semana dali, no Evangelho da Missa, se o grão de trigo não caísse por terra, ele secaria, não teria fruto nenhum. Mas se ele caísse, ia produzir muitos grãos. Ele queria referir-se assim, se ele não morresse, não mostrasse esse maior amor por nós, talvez ninguém lembrasse mais de Jesus, como hoje em dia a sociedade praticamente esquecida. Mas nós somos morrendo por nós, atravessa-se os séculos, e todo mundo quer voltar-se para Nosso Senhor, porque ninguém se sente feliz longe de Deus. Então o fruto é só Nosso Senhor. Esse é o resultado da Semana Santa. Padre, muito obrigado pela presença sua aqui, uma boa tarde para o senhor e uma boa Semana Santa para o senhor. Muito obrigado, prometo rezar por todos. Até a se Deus quiser. Conversamos assim com o Padre Zé Paulo, do abrigo dos velhos Joselino. E o Melo? Porque um trabalho muito bem feito sobre o rosto dos excluídos.
porque a Semana Santa, a campanha da Fraternidade 95, fala sobre os excluídos da sociedade. Então, esse trabalho aqui eu acho muito importante, né? Parabenizando, por exemplo, a disposição da CNBB, dos bispos brasileiros, em resolver comemorar nessa Semana Santa, nessa campanha da Fraternidade, os excluídos,